Olá, sintonizados, estamos no episódio 62 do CBcast. Hoje, meu entrevistado, Aguinaldo Caetano, jornalista, bacharel em Direito, formado em jornalismo. Nós vamos falar sobre os princípios éticos do jornalismo. E para começar, Aguinaldo, seja muito bem-vindo no nosso programa CBcast aqui de Junai. E o Aguinaldo é uma referência para vários outros jornalistas aqui de Unai, também os instagramáveis, né? E nós vamos emendar esse tema uma coisa com a outra, o jornalismo com o jornalismo informal, para a gente poder justamente chegar num ponto, né, de tentarmos aí cada vez mais passar informação de qualidade para o nosso cidadão e também para quem quer exercer essa atividade dentro de Instagram, redes sociais. Historicamente, Aguinaldo, essa primeira pergunta, a imprensa, ela sempre teve uma credibilidade muito grande em todo o mundo e aqui no Brasil. Mas ultimamente parece que isso tem mudado um pouco. A que se deve a essa situação do declínio da imprensa, digamos, tradicional? Antes de responder, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre comunicação, sobre jornalismo. É algo que realmente me enche os olhos. Eu sou simplesmente apaixonado pela comunicação, tanto que há muitos anos que eu estou trabalhando com isso. E é um prazer estar aqui no CBcast. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o que está acontecendo nós estamos vivendo um tempo de uma velocidade gigantesca na questão da informação. Sim. E aí, ou seja, nós construímos a credibilidade do jornalismo exatamente com o estudo rigoroso de tudo que estava acontecendo. Então, ou seja, a gente circula a notícia de uma forma que a gente pega todos os dados para não passar uma dupla interpretação daquilo que está sendo passado. Perfeito. E hoje, pela velocidade que nós estamos tendo hoje com as redes sociais, com a internet, a gente acaba perdendo um pouco disso, porque muitas pessoas se acham jornalistas e começam a divulgar algo que sem embasamento, sem aprofundar. Ou seja, eles estão preocupados com a ponta do iceberg e esquecem que navio nesse mar não navega, tem que ser submarino. A gente tem que aprofundar na notícia para trazer dados reais e que não sejam mentirosos. E a ética do jornalismo, Aguinaldo, você vai explicar sobre isso, tem vários princípios básicos que todos que forem fazer essa atividade precisam de observar. Como, por exemplo, aqui que eu anotei, verdade, independência, compromisso do interesse público e, principalmente, responsabilidade social. Quais desses pilares você sente que é talvez o mais difícil de sustentar hoje diante dessa quantidade aí de pseudo-jornalistas, vamos assim chamar, e até influenciadores? Independência. Acho que o que descreve melhor o que nós estamos precisando é independência. Porque nós ficamos presos em muitas coisas. Você fala a notícia, mas aí a sua notícia, mesmo sendo verdade, ela acaba sendo a falsa, porque as pessoas começam a propagar algo que não é verdadeiro. Então nós precisamos de mais independência para poder atuar de fato, para a gente poder falar de fato a notícia, dar a nossa opinião. Eu falo o seguinte, não são 3 poderes, são 4 poderes. Sim. O 4º poder é a imprensa. E nós estamos perdendo essa independência. Nós estamos perdendo o poder de fala, de mostrar de fato. Muitas vezes acontece assim, eu não posso te criticar, eu só tenho que te elogiar. Sim. E o dia que eu te critico, eu sou um mau jornalista, eu sou uma pessoa que não estou agindo com ética, porque eu estou sendo tendencioso. Isso já aconteceu, não somente comigo, mas com outros colegas também. Sim. Então nós precisamos dessa independência para poder agir. Acho que o que está faltando mais é isso para a gente. Chega a ser um grande desafio, porque muitas vezes, vamos dizer hoje, né, isso é comprovado e existem vários escritores que trazem isso também, a sociedade ela tem uma visão, o pão e circo sempre existiu, as pessoas vão atrás de polêmica, vão atrás muito de informações que chamam a atenção, e Mário Vargas Llosa chama a civilização do espetáculo, né? Às vezes o indivíduo está ali com o objetivo único de ganhar seguidores e etc. De que forma essa estrutura nova da sociedade que pede esse tipo de conteúdo acaba atrapalhando quem vai atrás da notícia, que é no caso o jornalista ou o influenciador? Na verdade, o que está acontecendo é que a gente está virando um talk show, né? Ou seja, a notícia deixou de ser séria e passou a ser um espetáculo. Então as pessoas começam a fazer piadas porque fica menos pesado, né, a notícia, mas ela perde um pouco da credibilidade, ela perde a seriedade que necessita a notícia. Perfeito. A gente não pode tratar uma notícia, por exemplo, política, como brincadeira. É algo sério. Nós não podemos falar sobre a questão de um bullying como brincadeira, é algo sério.
Então, o que está acontecendo é, os talk shows, ou a internet, estão virando aí com esses tantos de influenciadores, eles estão fazendo com que a notícia, o jornalismo, ele fique leve demais. E esse leve demais acaba perdendo a seriedade que de fato a gente necessita para uma notícia ser verdadeira, né? Muito bom. Inclusive chama atenção a sua fala, emendando uma pergunta aqui que eu já ia fazer. Nos anos 90, uma jornalista americana chamada Carol Marin, ela foi praticamente obrigada a mudar de quadro. Ela era tipo um jornal nacional, né, aquela coisa sisuda, séria, e a convocaram para ir fazer a mesma função, mas num ambiente sob um guarda-chuva de um programa de entretenimento. Ela simplesmente pediu as contas, isso virou uma notícia mundial, e realmente houve questionamentos sobre exatamente o que você está dizendo, a questão ética. E aí vem a pergunta, o jornalismo de hoje, ele cedeu demais esse show ou isso aí também se deve, né, à forma livre que hoje as pessoas fazem o jornalismo? Hoje está muito livre, né, a forma de fazer o jornalismo, mas eu acredito o seguinte, em parte está virando show, em parte sim, porque existem muitos jornalistas ainda muito sérios. Por exemplo, existem alguns jornalistas em telejornais aqui que eles fazem um espetáculo. Sim. E eu já vi um apresentador fazer um quadro inteiro de mais de 15 minutos com uma matéria com um dado apenas. Certo. Fazendo o quê? Sensacionalismo. E esse sensacionalismo prende a audiência, ganha os cliques. E eu já fiz muitas matérias redondinha, certinha, com dados tal, e não tem tanta visibilidade como aquilo que eu faço uma coisa polêmica, entendeu? Às vezes eu coloco uma foto e as pessoas dão mais atenção para aquela foto do que para a notícia em si, por todos os dados. Então, estamos perdendo um pouco para a questão da sociedade imagética. Eu ia falar isso agora. A sociedade baseada muito em imagem e menos em texto ou no que está por trás da fala do jornalista. Exatamente. Né? É a questão do aprofundamento. É você identificar a ponta do iceberg, o fundo do iceberg, não só a ponta, né, Aguinaldo? Mas voltando um pouquinho aqui, é muito difícil para o jornalista. Agora vamos fazer o papel aqui de buscando, né, como agir um jornalista no caso de notícias fracionadas e informações ainda incipientes, iniciais, em que há uma dificuldade de acesso completo a essa informação e você precisa dar uma resposta para a sociedade. Qual o proceder dessa forma para não ser imprudente, mas também não ser incompleto demais na informação? Você conseguir o que de concreto você tem naquele momento. Por exemplo, numa questão de um acidente, eu tenho a vítima e eu tenho a pessoa que causou o acidente. Então eu já sei que um é o acidentado, o outro é o causador daquele acidente. Sim. Então eu preciso entender, de fato, naquele momento, quem causou o acidente, quem estava errado, as informações que eu tenho no momento que são concretas. Depois eu vou aprofundando para saber o que de fato aconteceu. Quem que invadiu a área que era preferencial? Quem que estava com maior velocidade? Alguém ingeriu bebida alcoólica? São informações que muitas vezes você não tem de imediato, porque você chega na notícia, um dos dois não está lá, o autor não está, ou a vítima já foi levada para o hospital. Então, o que de fato você tem? Quando você se embasa com aquilo que você tem de palpável, certo, fica mais sério, fica mais fácil você não errar. Perfeito. E um erro do jornalista, ele acaba causando ali uma situação, uma reação em cadeia, até linchamentos, né, risco de linchamentos, não só virtuais, mas físicos também. Né? Isso já aconteceu várias vezes, né? Isso. E é perigoso. Aqui, recentemente, o Naí, por exemplo, um acidente de trânsito ali culminou, até então um acidente esquisito, né, tomada de contramão dentro ali da ponte, né, do Rio Preto, e gerou uma série de julgamentos, tá? Mas foi se constatar depois, na verdade, a condutora do veículo, ela teve um problema de saúde antes, o que motivou aí o acidente. E teve uma discussão gigantesca, eu lembro desse episódio, inclusive. Exatamente, o que faz a gente repensar a questão ética. Mas esse é o ponto, né? Agora voltando ao outro lado da moeda, né? O espectador e a postura do espectador, né? Para não sair também
fazendo comentários precipitados, pré-julgando uma situação que ele também pode ser responsabilizado, não só o jornalista quem propaga. Ele que está ali comentando, fazendo comentários, jogando lenha na fogueira, também vai ser responsabilizado. E nós temos um preço que a sociedade paga por esses julgamentos de forma antecipada. Porque eu, por exemplo, sou da área jurídica. A gente tem um cuidado enorme. Primeiro, vou ouvir o cidadão contrário para primeiro saber qual que é a resposta que ele vai dar para aquela situação para eu tomar uma opinião. A gente fala de julgamento, devido processo legal. Isso é básico para todos nós da área jurídica. Eu acredito que o jornalista também tem esse ponto, né? Mas essa pressa de julgamento, ela causa um preço, né? A sociedade paga esse preço. Qual seria esse preço que a sociedade está pagando? Má informação. A população, ela passa a ser desinformada com a notícia errada. Perfeito. Porque a partir do momento que você não tem preocupação em ouvir todos os lados daquela notícia, por exemplo, o senhor vai ter um julgamento errado se não tiver a oitiva correta. Certo. Ouvir todos os lados, ouvir todas as testemunhas, ouvir, né, a parte contrária, o réu. Então, se o senhor não ouvir isso, o seu julgamento vai ser errado. Perfeito. Na construção da matéria, da notícia, também é assim. Então, se eu omito uma informação ou não ouço uma das testemunhas, eu vou dar uma notícia errada. Agora, o que as pessoas têm que fazer? É se preocupar que nem sempre aquele que traz a notícia primeiro deu a notícia. Sim. Porque muitas pessoas falam só o seguinte, houve um assassinato de Trás da Serra, Sim. Mais informações darei mais tarde. Peraí, não, você não pode falar que teve um assassinato sem falar quais são todos os elementos para aquilo. Exatamente. Então, ou seja, as pessoas fazem o quê? Eles escutam e aí propagam o telefone sem fio. Certo. Eu ouvi um, ouvi outro, mas de fato ele não sabe o que aconteceu. Então, o que acontece com essa velocidade na informação é a desinformação. As pessoas acabam não sendo informadas de fato. É aquilo que a gente tem um excesso de informações e você tem que sair pensando essas informações para chegar até algo que seria próximo à verdade, né? Esse é o excesso de informação. Exatamente. E muitas delas fake news, né? Então, quer dizer, hoje o cidadão, esse outro lado da moeda, ele está, de certa forma, perdido, porque é tanta informação a ser colocada que é preciso ter essa paciência. Então, a recomendação sua é, nesse caso aí, poucas informações. Alguém morreu ali, primeiro esperar um pouco. Exatamente. As autoridades fazerem os primeiros pronunciamentos, né, os desenvolvimentos investigativos. Porque, olha só, eu vou citar a empresa da qual eu trabalho porque é de onde eu vou trazer as informações. Sim. Nós nos baseamos, toda a Rede Globo se baseia dentro do G1. Sim. Por que dentro do G1? Porque antes de nós publicarmos uma notícia, aquilo foi pesquisado primeiro, várias pessoas ouviram primeiro, todos aqueles que estão escrevendo no G1, eles foram atrás de um, foram atrás de outro, né, foram atrás das autoridades, depois que eles escrevam um texto e vão publicar. Tanto que, por exemplo, o William Bonner, no Jornal Nacional, no finalzinho do Jornal Nacional, ele até cita isso numa entrevista que ele deu, que ele viu no celular dele uma notícia sobre aquilo que ele estava falando no G1. E ele ainda comentou, o G1 não para, e tem uma informação aqui. E por que o William Bonner, que é um jornalista renomado, né, extremamente respeitado, por que ele pegou o G1, abriu e deu a notícia sem preocupação? Porque ele sabe que antes de ser publicado, aquilo foi avaliado. Realmente é isso que aconteceu? Perfeito. Então é isso que as pessoas têm que fazer. Não é o primeiro que publicar e eu dar notícia daquilo e começar a propagar aquela notícia. Não. Quais são os órgãos oficiais? Quais são os órgãos sérios? Perfeito. Onde que está a imprensa séria? É lá que você vai buscar a veracidade daquilo que está sendo publicizado. Isso é tão sério que uma informação dada de forma errada pode gerar, igual já aconteceu, linchamentos de Chapecó, linchamentos no Mato Grosso, problemas gerais, linchamento em São Paulo, mais recentemente uma mulher foi ali linchada por população, não sei, se não me engano, até faleceu de tanto, ela faleceu depois. Tanto problemas. Caso da escola base de 1994, em que acusaram os donos da escola de abuso, a escola fechou, acabou com a vida da família. Exatamente. E foram ver, não tinha nada a ver, ver. Com o fato em si, eram situações de outros pais, da escola. Quer dizer, a escola não tinha nada de responsabilidade sobre aquilo, foi apurado depois de alguns dias. Né? E recentemente o caso do cão
Orelha. Né? Esse caso realmente chamou a atenção da precipitação da notícia errada. Acusaram os jovens e adolescentes, quem tiver curiosidade, só digitar cão orelha no Google, vai aparecer inúmeras reportagens. O cachorro veio a morrer, mas acusaram uma série de adolescentes de forma leviana. Um deles chegou a ser até internado, né, no sócio-educativo, se não me engano isso era Santa Catarina, recentemente. Depois fizeram lá a investigação no cachorro. No próprio cachorro, a perícia identificou que ele morreu de causas naturais, ou seja, de uma doença pré-existente que ele já tinha, e não identificou nada, nenhum tipo de paulada, nenhum tipo de agressão. E aquele jovem e os jovens que foram ali indevidamente acusados. Né? Então é muito séria essa situação. E agora, essa situação aí, inclusive, acende um alerta, um sinal amarelo, pelo seguinte: a notícia ela foi propagada de uma forma tão rápida que até os meios de imprensa sérios deram notícia errada. Exatamente. Porque eles estavam ávidos em trazer aquela informação. E todo mundo estava falando sobre aquilo. Então as informações que a imprensa séria acabou tendo foram as informações erradas que a internet acabou propagando. Perfeito. O cuidado tem que ser redobrado com esse tipo de informação. Hoje nós vivemos, mudando um pouquinho de assunto ali, na era da pós-verdade, que é o que nós estamos falando aqui. A pós-verdade é o seguinte, uma terminologia já utilizada já há algum tempo, em que nós estamos na área de que a pessoa vê tudo na internet e o que ela acredita por sentimento pessoal, por análise pessoal e pela sua emoção, essas crenças pessoais, elas acabam servindo como fato para ela absoluto, né? Nós estamos nesse lamaçal, eu vou assim dizer, me permito até utilizar essa palavra, de fake news ou informações desencontradas. Como você projeta como jornalista e bacharel em Direito, que você também o futuro nosso, não só do jornalismo, mas como da informação em si? Nós temos que nos preocupar mais ainda, como a gente está falando já desde o início, com todos os lados da informação. Perfeito. Porque se continuar da forma que está, a velocidade da internet, da informação, ela vai ser mais acelerada cada vez mais. E isso requer dos profissionais de jornalismo, de comunicação, da imprensa em si, até as pessoas que se julgam jornalistas, repórteres e que não são, a gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Ou seja, redobrar o cuidado. Porque senão o futuro vai ser de desinformação. Perfeito. Ou seja, imagina só todos os meios de comunicação instalando o dedo e tendo informação sem aprofundar. A gente tem que ter calma. A gente não pode acelerar demais, porque senão, ao invés de informar, a gente vai fazer um desserviço à comunidade. O nosso olhar tem que ser para a comunidade, no todo, não é só para o meu umbigo, não é só atrás de likes, né, na internet. Esse é o grande problema, a pessoa vai muito pelo sensacionalismo para obter os likes e ali ter essa resposta. Na era digital, nós vamos falar sobre isso também aqui, muitos veículos erram, tá? A responsabilidade do jornalista, então, se baseia nisso. Mas um determinado ponto, a gente precisa ouvir a parte contrária, isso é verdade. Mas até que ponto o jornalista ou sua equipe vai insistir? Porque muitas vezes o cara não quer dar opinião. Existe uma acusação grave, ele simplesmente recua e não responde. Existe um dever do jornalista insistir nesse ponto, para que procure algum porta-voz para ele, institucional ou de outra, até do próprio agrupamento dele, para que alguma informação venha a ser encontrada ali ou fechar naquele ciclo? A gente faz da seguinte forma, isso é básico para o jornalista. A gente procura todos os lados da notícia. E quando existe uma denúncia, o nosso microfone é disponibilizado para que a outra parte também se pronuncie. O bom é trazer esse outro lado no mesmo teor que foi feito o primeiro. Por exemplo, se eu fiz uma gravação contigo e você fez uma denúncia, eu tenho que procurar lá o lado contrário e falar, vamos gravar também porque é a mesma proporção. Certo. Mas eu não quero falar, então eu peço uma nota. Sim. Não, eu não quero dar a nota. E aí nós, como jornalista, falamos o seguinte, procuramos o lado contrário e ele não quis se posicionar no momento. Pronto. Porque aí você se isenta de dar uma notícia errada. Perfeito. Ou seja, quem está falando isso é você, não sou eu. Correto. Eu estou reportando o que você está falando. E no caso de uma notícia errada, o que o jornalista pode fazer, o jornalista, influenciador ou mesmo comunicador pode fazer? Ter humildade para falar assim, eu errei. Perfeito. Isso já aconteceu várias vezes, inclusive na Rede Globo, no Jornal Nacional, isso já aconteceu. Por exemplo, a Fátima Bernardes voltar numa notícia no dia seguinte.
e falar, olha, ontem na nossa edição nós falamos isso e na verdade a verdade é essa. Não tem problema nenhum, isso não é feio voltar atrás em uma notícia. Às vezes você tem um dado errado, te deram um dado errado, ou você equivocou em algum dado e está tudo certo. O que você tem que demonstrar para as pessoas é humildade, transparência e clareza naquilo que você está fazendo. É isso que traz a credibilidade para o jornalismo sério. Perfeito. Aguinaldo Caetano, completamos nossos 20 minutos, a conversa flui muito bem, o tempo passa muito rápido. Agradecer demais sua participação aqui e volte sempre. Eu acho que esse é um tema nuclear no dia de hoje. Essa situação de cada vez mais nós temos aí influenciadores que se revestem do jornalismo e acabam transmitindo aí um papel que prejudica muito a sociedade. Então nós temos que rever esses princípios éticos do jornalismo, né, da própria internet mesmo. E regra de ouro universal, né, que é você ter ética, saber trabalhar com seriedade, com prudência, ser uma pessoa virtuosa, calma, meio termo, ouvir todas as partes. Isso eu acho que é o natural e o ser humano precisa de ver isso e o cidadão precisa estar atento, né, a tudo isso. Qual a regra de ouro que você, já que o nosso CBcast também serve para os estudantes, né, os graduandos aí em Direito, Jornalismo, para esses estudantes, qual que você passaria, qual que era a mensagem de regra de ouro, tá, que você passaria para esses estudantes? Esteja ávido em trazer a verdade e corra atrás para que você seja a pessoa que propaga a verdade dos fatos. Isso é importante. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, Aguinaldo.